Enquanto China e Estados Unidos transformam chips e minerais em armas silenciosas de dominação global, o Brasil ainda discute se está caro ou barato exportar laranja. O mundo real está saindo da lógica do mercado e entrando na lógica da força. E quem não tiver clareza de onde quer se posicionar vai ser empurrado para fora do jogo. Trump escalou a tensão. Xi Jinping estreita laços com a Europa. E o Brasil transformou o tarifaço em palanque eleitoral. O presidente Lula já disse que a guerra ainda nem começou e que só vai começar quando ele decidir como responder aos Estados Unidos. Mas qual é o plano? Retaliar? Com que força? Qual barganha o Brasil tem? Hoje no painel BMC nós vamos discutir até quando o país vai reagir com o fígado e fingir que é com o cérebro. Se os 50% de tarifa forem só o começo, quem vai pagar esta conta? Comigo, nossos comentaristas, Bruno Musa, sócio também e economista sócio da Aquavero, Roberto Dumas, que está aqui comigo também, mestre em economia, e nosso convidado de hoje, Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional. Obrigada pela presença aqui de vocês. Antes da gente entrar, de fato, nas consequências ou possíveis consequências até dessa discussão, principalmente das falas do presidente Lula, que esta guerra ainda nem começou, eu queria entender um pouquinho mais sobre a lógica por trás, talvez, que a gente possa chamar deste novo mundo, deste novo modelo que a gente vê em relação à geopolítica virando ali, talvez, geoeconomia. Musa, o ensaio de um mundo globalizado, onde todos os países ali se beneficiariam de algum grau ali de livre comércio, parece ter voltado para estaca zero, como nos velhos tempos. Ainda há espaço, na sua visão, para uma racionalidade econômica neste novo mundo? Bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Racionalidade econômica, vamos lá. Estaca zero, eu não diria que voltou para estaca zero, afinal de contas, as cadeias produtivas são altamente dependentes, muito diferente do que era nos anos 90, até por questões óbvias de época. Mas, sem dúvida nenhuma, o tal do nearshoring está muito mais intenso do que estava há alguns anos atrás. Mas essa lógica, eu acho que a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo. Eu vejo grande parte das pessoas fazendo uma análise, e de novo, vou dar minha opinião e totalmente aberto para novos fatos mudarem a minha própria opinião, mas eu vejo análises muito superficiais em cima, digamos, do que é a ponta do iceberg. Vamos analisar só as tarifas, mas vamos ir mais a fundo, vamos nas entrelinhas. Por que de tudo isso, né? E o que eu vejo, basicamente, é um mundo polarizado entre Estados Unidos e China, onde os Estados Unidos hoje são dependentes, dado o seu alto déficit comercial em conta corrente, com o restante do mundo, especialmente com a China, que coloca os Estados Unidos num determinado nível de dependência aos chineses. Isso envolve o tal das terras raras, os minerais, equipamentos militares. Imaginemos se a guerra escala entre os dois e você depende, em grande parte, de produtos ou matérias-primas fornecidas pelo teu inimigo. Olha a tua fragilidade que você fica. E os Estados Unidos mostraram uma debilidade, a maior economia do mundo. Então o que o Trump quer está aí. Ele fala muito aberto, naquele acordo que foi conhecido sob o Acordo de Mar-a-Lago, de uma mudança de padrão internacional monetário. Aquele vigente desde Bretton Woods em 1944 e que o Nixon depois acabou com a conversibilidade do dólar em ouro. Ou seja, basicamente ele manter o dólar como moeda hegemônica mundial, mas sem sofrer os reveses e as consequências de ter a moeda mundial, que também há consequências. O dilema de Triffin fala exatamente sobre isso. Quando você tem uma moeda mundial, de aceitação mundial, você tem um estímulo a se endividar e em algum momento essa moeda acaba sofrendo consequências de desconfiança pelo alto grau de endividamento que até os Estados Unidos estão vivendo. A questão tudo isso a gente já foi um pouco mais ou muito mais fundo do que apenas as tarifas. As tarifas passam a ser um remédio para um diagnóstico de uma situação muito mais frágil. Voltemos para cá para o Brasil. O Brasil não é uma potência militar, não é uma potência econômica e não tem capacidade de liderar qualquer bloco grande. Você acha que o Brasil tem capacidade de liderar os BRICS e deixar a China para trás? Ou liderar um acordo dos países ocidentais e deixar Estados Unidos e Europa para trás? É óbvio que não, sejamos obviamente francos aqui. Então o Brasil, infelizmente, numa escolha binária, que não tinha que ser binária, bastava manter as relações diplomáticas razoáveis, acabou escolhendo o lado da China. Se nós formos um pouco menos, digamos, preguiçosos, entender um pouco da história, quem treinou Lula, aonde ele treinou, puxar as falas dele dos anos 80, a fala do Dirceu, que eleições não se ganham, poder se toma,
Fica claro entender o projeto que ele está tomando. E fica claro para mim também que o BRICS nada mais é do que os interesses chineses espalhados pelo mundo. E os Estados Unidos querem fazer esse contraponto. O que eu quero é mais aliados americanos do mundo ocidental, do mundo livre, e menos aliados da China, uma vez que ela é minha inimiga e eu posso ser dependente militarmente dela. Olha como nós somos muito mais a fundos do que a gente simplesmente olha e fala, a tarifa. Então as tarifas são consequências. E já mencionei aqui, já passo a palavra, tem um livro de Hayek que eu gosto muito, que é A Fatal Arrogância, que me parece que muitos aqui no Brasil hoje estão vivendo disso. Ora, Trump está fazendo isso para ajudar Bolsonaro. De verdade, alguém acha que ele faria tudo isso só para ajudar o Bolsonaro? Colocaria todos os interesses desses que nós falamos por em cima e deixar o Bolsonaro mais importante do que isso? Não vejo nenhum sentido. Isso parece mais uma arrogância nossa, achar que nós temos a competência para direcionar as ações do presidente americano. Então, acho que o cenário ele é bem complexo. Infelizmente, o Brasil está escolhendo abertamente o lado errado. Tomás, o termo geoeconomia para você, ele faz sentido, né, na sua visão? Ou esse talvez seja um novo rótulo que está sendo muito utilizado para velhas disputas de poder? Veja, completamente. A geopolítica, ela afeta a economia. Por isso que a gente pode usar o termo geoeconomia. Então, quando o Bruno fala que a dependência dos Estados Unidos com a China, ela não é só pelo lado comercial, mas é também pelo lado financeiro. Então, eu uso o argumento de Ben Bernanke, o ex-presidente do Banco Central, Federal Reserve, a teoria do saving glut. Qual é o problema do dólar? Veja, não é que o dólar tem o problema, não é isso. Mas como o dólar é uma moeda aceita universalmente, depois da crise asiática de 1997 e 98, muitos países começaram a manipular suas moedas. Então tiveram reserva internacional em dólar. Essa reserva internacional em dólar, eles aplicaram em títulos norte-americanos. Como conta corrente mais conta capital é igual a zero, minha conta capital ficou positiva, minha conta corrente ficou negativa. Então, essa é a teoria do saving glut. Que aí você fala, mas a minha conta needs two for tango. Precisa dois para dançar tango. Então, se por um lado você pode dizer que a China é culpada, mas culpe também Riad, que a Arábia Saudita também investe bastante e o Japão investe bastante em títulos públicos. Mas a geoeconomia acaba impactando em algumas escolhas. Voltando, que nem você colocou muito bem, Bruno, voltando para o Brasil. Olha, qual é a posição do Brasil? O Brasil, há muito tempo, eu fico olhando, já trabalhei em alguns bancos, etc. Não, mas o BRICS, o Banco dos BRICS, etc., é uma forma de complementariedade. Não está parecendo uma forma de complementariedade quando você tem Rússia, Irã e China. E foi justamente esses inimigos que os Estados Unidos selecionaram. Não vou dizer que é a Rússia, porque a Rússia andou sendo acariciada, de certa maneira, por Trump. Mas China e Irã, e o Brasil acaba escolhendo o lado errado da história. Mandar o Geraldo Alckmin para a posse do presidente iraniano. E depois vai no Chile, já entrando no ponto do Chile, entrando no Chile falando que apoia democracias. Ora, como é que você apoia a democracia? Como é que você fala que o problema do Brasil, o problema do que a gente vai juntar com o Boric, vai juntar com o Petro, vai juntar com o Pedro Sanches, que Pedro Sanches da Espanha, totalmente esquerdistas, e vão fazer uma carta, um manifesto. Você acha realmente que Trump está preocupado com esse manifesto de esquerdistas? E como você bem colocou, a guerra começou. Ora, para Trump já começou. Ele está pouco se lixando. Não, e a fatal arrogância dele. A guerra tarifária vai começar quando eu começar. Quando eu comecei. Quer dizer, é risível uma coisa dessa. E não só começou, como a gente já vê impactos, inclusive nos setores, né? De fato. Começou. E o setor é uma coisa interessantíssima, Paula. Porque, veja, o Van Dijk falou uma coisa bacana. Tá bom, a gente exporta bastante coisa para eles, né? O que eles precisam? Eles precisam de suco de laranja, 65%, celulose, uns 35%. Só que eu preciso muito mais, porque 85% do que eu exporto de semi-acabado de aço vai para a China, vai para os Estados Unidos. E 65% de aeronave e partes vai para os Estados Unidos. Então, no final das contas, e 43% da parte que eu também exporto de suco de laranja vai para os Estados Unidos. Então, se a gente olhar pela balança comercial, eu tendo a perder mais do que os Estados Unidos. Então, resumindo, fica aquela coisa. Então quer dizer que teu suco de laranja vai ficar mais caro?
Vamos botar essa brincadeira Até aqui. porque a gente importa produto de valor agregado dos Estados Unidos que nós não somos capazes de produzir. Exatamente. Eu até vou me aprofundar um pouco mais, né, sobre esta balança comercial e o papel, inclusive, do Brasil, ou melhor, as consequências do Brasil nesse contexto, mas só para a gente ainda ficar aqui neste contexto, Furriela, eu queria até um pouco da tua leitura, né? Talvez a gente não consiga mais separar política externa de política econômica, porque a gente vê muito claramente esses reflexos na nossa questão, na nossa economia. Mas puxando para um acontecimento desses últimos dias, a Europa, por exemplo, ela até marcou ali conversas com o Xi Jinping, estaria talvez ali um pouco mais tentando se aproximar da China em busca de uma segurança comercial. Você vê isso como uma estratégia de sobrevivência? Esse movimento, a gente poderia pensar que de repente ele enfraquece o eixo Ocidente ou não? Ótimo ponto. Bom, um olá aqui para todos, bem interessante a discussão. Mas o que a gente tem é o seguinte, em relação à Europa. A Europa está encurralada nessas relações mundiais todas, né? Ela está com o seu poder diminuído, os Estados Unidos não garantem mais a sua segurança, tanto é que ela está se rearmando não só por uma cobrança do Trump em relação a uma recomposição de valores da OTAN, mas porque ela própria se vê vulnerável. Nesse mundo todo ela se vê pressionada, ela precisa se rearmar, né? Vai até ter que fazer uma revisão na Constituição alemã, por conta da Segunda Guerra, uma limitação de tipo de armamentos, mas ela vai se rearmar. E ela está buscando novos blocos de predileção de relacionamento. A China torna-se um contraponto aos Estados Unidos, já que o relacionamento com os Estados Unidos sofreu algum tipo de desgaste. Mas eu queria voltar a um ponto aqui que eu acho que é importante para a gente chegar nisso, que é o seguinte: o Brasil, por que ele tem que ficar escolhendo o lado quando ele não é cobrado a escolher? Então vamos começar por uma coisa bem... Não é uma escolha binária, não deveria colegial, ser. né? Eu diria até colegial, porque o que acontece, assim, básica, né? O Brasil, ele aplica o pragmatismo na sua política externa há muitos anos. Tanto é verdade que você consegue pegar na história períodos que você até estranharia esse pragmatismo. Por exemplo, no governo militar, do presidente Geisel, houve uma reaproximação com o bloco soviético. Olha, que contraponto, porque eles foram pragmáticos. A gente vai fazer negócio também com esse pessoal. Por que agora tem que ficar escolhendo o lado? Por que tem que fazer declaração a favor do Irã, que não nos é útil, mas serve para nos desgastar com o nosso parceiro? Exatamente. Pode ficar à vontade, pode falar. Tem que... Cutuca com uma vara curta. Exatamente. Pra que isso? Então, dá para manter relação comercial com os Estados Unidos, dá para manter com o Irã, dá para manter com a China, com todos eles. O Brasil é um dos fundadores dos BRICS. Não deveria ter aceito, vai falar, não vou aceitar que entrem esses novos integrantes. Nós temos um grupo de fundadores, aí traz integrantes irrelevantes, mas que trazem problemas. Faz declarações a favor do Irã desnecessárias, que nos desgastam com um grande importador nosso que chama-se Estados Unidos, um dos maiores investidores no país, e que importa, inclusive, muitos bens industrializados e semi-manufaturados da gente. É um dos valor principais... agregado, não é somente como a China. Importa metade dos aviões do Brasil. Então, eu acho que tem o seguinte, primeiro, em alguns momentos da história, o Brasil teve, sim, que indicar uma predileção. Na Guerra do Golfo, quando o Brasil exportava muito para o Iraque, George Bush falou, Brasil, você tem que se posicionar. A gente teve que se posicionar a favor dos americanos. Agora ninguém está nos cobrando. Então não nos posicionemos. Aplica o pragmatismo. Se em algum momento for necessário, a gente tem que tomar decisão. Não era. Não se faça. Então essa questão da... agora, né? Tarde demais. Eu concordo com o que você falou. Tem a questão do Bolsonaro aí, que se a gente pegar a carta do Trump, ela está meio até de lado na carta. O principal é uma relação que não foi construída de proximidade e foi desgastada desnecessariamente. Tem hora que a gente tem que desgastar. Não precisava. Seja pragmático. Os Estados Unidos pensariam 10 vezes antes de aplicar essas sanções se o relacionamento tivesse produtivo. Ele não ficou. Então, acho que tem essa parte. Está negociando com a China, que é o inimigo dele. Exato, exatamente. Agora, indo à Europa, a Europa é um pouquinho diferente. A Europa tem mais poder de barganha, né? Uma economia muito grande, tem lá a Alemanha, a França, a Itália, etc. E a Europa ela está sendo empurrada a buscar outros blocos pelos Estados Unidos. Então, acho que ali ficou uma situação um pouco diferente.
E aí o Mercosul tinha que se mostrar como uma dessas alternativas. Lógico que a gente não é a China, mas nós seríamos também uma boa alternativa de negócios para a União Europeia se a gente partisse do pragmatismo e fôssemos lá construir de forma produtiva esse acordo Mercosul-União Europeia. Serve ao Brasil e serve a uma Europa pressionada. Agora o Brasil não está. Então a gente se coloca, desculpa a expressão, nas enrascadas. Não é? Essa questão de moeda dos BRICS, em contraponto, pode ser que algum dia a economia chinesa evolua a tal ponto que essa conversa venha, mas ela não é para agora. E a gente põe agora para discutir, para se desgastar novamente com os Estados Unidos. Então acho que está faltando o manual prático lá da diplomacia brasileira. É o assunto que você leva no jantar de família. Exatamente. Não precisa trazer, eu quero substituir o dólar com Trump no poder querendo tarifar. E nem para consumo. Não, e nem para consumo interno. Às vezes discurso de líder, no caso do Brasil, é para consumo interno. Mas qual é o consumo interno de apoiar o Irã aqui dentro do Brasil? Exato. A quem está agradando? Então, conversa inútil, que nos trouxe um desgaste enorme com os Estados Unidos, desnecessário. Porque a gente não está sendo cobrado. A gente pode continuar fazendo negócio com a China, com quem a gente quiser. Os Estados Unidos não estão cobrando. Agora, os posicionamentos desgastaram a gente. Eu acho que eles são a maior parte dessa nossa crise de sobretaxa, maior do que a questão do ex-presidente Bolsonaro. Posso fazer só um contraponto rápido? Pode, por favor, antes da gente ir pro break. Deixar o advogado do diabo aqui, né? Concordo 100% com tudo que foi colocado aqui. Mas a questão é, a quem isso interessa? A quem olha um país desenvolvido, produtivo, um país olhando para a parte de cima do mundo, de maior liberdade, de maior IDH, né? Ou seja, ontem saiu um estudo do FMI que nos últimos 20 anos nós caímos da 48ª posição para quase 90ª em PIB per capita. Ou seja, nós estamos no rol dos países mais pobres e agora sancionados junto com Venezuela, com Irã, com Rússia. Olha quem nós estamos nos unindo. A minha pergunta que eu deixo aqui e para todos refletirmos é: nós estamos dando obviedades para um país mais desenvolvido. Será que é isso que quem está no poder quer? Muito bom. Eu acho que isso daí é muito mais pelo lado ideológico do que pelo lado econômico. Mas eles são ideológicos. Mas é ideológico. Acontece que você usa suas ideologias na Uni. Numa união de estudantes nacionais, e nos etc. amigos de quem o executivo brasileiro defende. Nos teus amigos, nos teus palanques de PT, essas coisas que você quer. Agora, você prejudicar todo o país e falar, olha, quem está destruindo o país é o Bolsonaro... Gente, olha quanto tempo o PT ficou no poder. Eles sempre precisam do inimigo externo. Ele sempre precisa do inimigo externo. Funciona também, né? E aí você vê, eu peguei uma charge uma vez, você vê o Lula fazendo patrioteio do Brasil, mundo afora, indo com o Chile, etc. e tal, e joga o abacaxi na mão do Geraldo Alckmin. Falou, ó, descasca esse abacaxi para mim. Veja, como é que você vai chegar lá agora no setor privado e falar, olha, mas vocês vão perder tanto como nós. Vou perder suco de laranja, cara. Vou perder suco de laranja. Posso comprar Airbus. Qualquer coisa. Eu quero, inclusive, entender um pouco mais na leitura de vocês sobre essa reação ou possível reação do Brasil. O que né, economicamente a gente pode até pensar ali que a gente pode sofrer caso a gente tenha aí uma reação como o próprio presidente Lula falou, mas eu preciso para um rápido intervalo para não cortar aqui, inclusive, o nosso raciocínio. Você que está acompanhando a nossa programação, continua com a gente. Painel BMC, volta já já. Estamos de volta aqui no Painel BMC, discutindo toda a questão envolvendo o tarifaço, as falas, inclusive, do presidente Lula, que afirmou que esta guerra ainda nem começou e que só vai começar, de fato, quando ele responder aos Estados Unidos. Bruno Musa, o Brasil, na sua visão, tem algum tipo de força real aí para reagir? Você vê isso como um blefe ou, de fato, o Lula estaria utilizando isso como um capital político para trazer ou trazer ali uma repercussão melhor, né, como a gente viu, inclusive, nas pesquisas sendo apontadas, a melhor ali da percepção dele em proteger, como ele chama ali, a soberania brasileira? Bom, vamos lá. Eu vou começar, até que depois, ao longo do programa, eu quero fazer uma pergunta a ele que trabalha com direito internacional. Mas o que seria reagir? Né? É o que eu sempre falo, desde que isso começou, eu trago isso como exemplo bem bobo para todo mundo entender. Uma criança de 10 anos querer bater num faixa preta de jiu-jitsu de 25, qual é a tua chance de apanhar? 100%. Não é 99%, é 100%.
Qual é a chance do Brasil apanhar se quiser retaliar os Estados Unidos? É 100%. Não é 99%. Ah, mas os Estados Unidos vai sofrer um pouco. A carne, que já caiu 80% da exportação do Brasil em direção aos Estados Unidos nesses últimos dias, mas lá subiu 12% o preço da carne. De fato, quem paga mais perdendo os 80% ou eles aguentando com 12%? Eles aguentam mais com 12% e os nossos produtos são mais facilmente substituíveis por outros fornecedores do que o que nós importamos deles, como o Dumas muito bem colocou. Então, o que é ter força para retaliar? Ter força, na minha opinião, para retaliar é ter o mínimo de coerência, como ele muito bem colocou, e falar, se coloque no teu lugar, entenda que o Brasil hoje é um país fraco militarmente, ou nenhuma presença, fraco economicamente, e você tem do outro lado um gigante, que você vai precisar baixar a bola para ele. Caso contrário, a tua popularidade, que deu um suspiro, que eu altamente questiono isso, mas é outro papo, a questão será que ela continua dando esse suspiro ou não? Tem 1 ano e meio para as eleições. Se as eleições fossem uma semana, talvez as pessoas no emocional ali caíssem nas manchetes de jornais. Com 1 ano e meio, desculpa, com a deterioração do poder de compra que a população está sentindo e agora a classe média principalmente, eu acho altamente improvável que isso se concretize. Então, para mim, ele vai ter que encarar a realidade. E volto na tua pergunta, que é na pergunta que eu ia fazer, faço depois para ele. Eu acho que o Estado, que depois a gente envolve no contexto, não tem muito agora. Eu acho que o Estado ele é altamente eficiente em manter as pessoas infantis. Então você cria uma infantilização porque as pessoas passam a acreditar que depende dele para viver. Então me ensinaram que eu dependo de tudo para viver. Mas quem é o Estado? Vamos sair do abstrato. O Estado são indivíduos com nome e CPF, que não me conhecem, nunca me perguntaram o que eu quero. Por que eu vou acreditar que pessoas que não me conhecem, nem me perguntaram, estão lá para satisfazer as minhas vontades, que nem eles sabem quais são, nem eu sei qual será amanhã? Ou seja, a planificação ela nunca funcionou porque os nossos sentimentos e sensações e anseios mudam ao longo do tempo. E aí quando eu falo isso Você colocou no ponto do comunismo. É isso. O comunismo. Mas essa assumindo é a tese que todo mundo tem o mesmo interesse. Gente, na minha família tem gente que pensa diferente de mim. Mas essa Imagina é a tese de Mises. O mundo inteiro essa é a tese de achar Mises. que tem o mesmo... Você pode ter um primo, um sobrinho, etc., que fala, olha, quero trabalhar 24 horas por dia. O outro é um passarinho. Ele acorda e fala, vou ver o que tem para comer, o que tem para beber. Agora, imagina uma nação inteira achar que todo mundo tem o mesmo interesse e vai ser remunerado. É a loucura do comunismo de Karl Marx. Essa é a tese do Mises nos anos 20, da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. E não tem caráter ideológico. Tem uma planificação que não funciona porque você não consegue saber os anseios das pessoas. Então, o meu ponto é, eles vão te vender que o Estado está lá para te ajudar, mas é uma falsa sensação de segurança. E, na verdade, essas pessoas que tomam decisões pelo Estado, pelo Brasil, que são CPFs, eles não arcam com as consequências. Você acha que algum parlamentar ou o Lula vai sofrer as consequências como nós na rua sofremos? Se isso realmente triplicar a aposta com os Estados Unidos, nós pagaremos muito mais consequências com as nossas empresas, com as nossas famílias, com nossos patrimônios. Enfim, nós pagamos essa conta. Então, enquanto os políticos não pagarem pelas suas inconsequentes ações e nós pagarmos, eles continuarão colocando suas posições ideológicas por em cima. E o meu grande medo é que o Lula é ideológico e revolucionário. Aí é o grande susto. Furriela, há base legal, espaço diplomático para uma reação brasileira efetiva ou, de fato, as cartas já estão dadas? Juridicamente, você tem duas possibilidades e ambas difíceis, né? Uma é no direito interno americano, as empresas brasileiras atingidas, elas podem, e já algumas estão procurando a justiça americana, porque essa decisão do Trump, ela precisa ter lastro, ela precisa ter fundamento. Não é tão simples, não é porque ele é presidente do país. Então pode buscar. Eu acho improvável que essas empresas consigam respaldo na justiça, porque vai haver o entendimento da justiça americana, que é uma questão de política externa dos Estados Unidos. O governo tomou aquela decisão, mas há a possibilidade de buscarem a justiça. Agora, em termos de país, o que o Brasil pode fazer em termos de direito internacional? Tem só um caminho que chama Organização Mundial do Comércio. Buscando a OMC, a Organização Mundial do Comércio, essas medidas tomadas pelo Trump, pelo governo americano, essas sobretaxas, elas se sustentam em normas internacionais? Não, elas não se sustentam. Porque você tem regras para criar sobretaxas e os argumentos utilizados não servem. A questão de deslealdade comercial não serve, o Brasil não é desleal. Pode-se falar de um outro caso onde a gente tem taxas mais altas,
mas não é um Poderia outro. negociar. Não precisaria. Isso, não é um outro que faz o todo, então não serve. Inclusive, nós somos deficitários, a gente importa mais do que exporta, também é um outro argumento. E o argumento político não serve. Por que não serve? Veja só, se houvesse algum problema no Brasil, realmente de restrição internacional, que devesse o Brasil sofrer sanções, ataque à democracia, qualquer argumento desse tipo, ou injustiça em relação a acusados como o presidente Bolsonaro, se houvesse esse argumento, você tem que levar para o organismo internacional. Um Estado não pode tomar uma decisão dessa, estou falando juridicamente, né? A minha análise é essa. Então tem que ter a que levar. Então os Estados Unidos não podem. A Organização Mundial do Comércio tem todas as possibilidades para condenar essa prática americana. Só que no final das contas, mesmo que a OMC condene os Estados Unidos, os Estados Unidos não vão acatar uma decisão da OMC. Como o hoje em dia falou não uma vão. vez. É a mesma coisa que você pedir ajuda para o arcebispo do Catedral de Nova York. Ou seja, a OMC está falida. Se a gente você pegasse, não vai conseguir fazer nada. Se a gente pegasse Trump o não tá OMC nem aí. há 25 anos atrás, funcionaria. Sabe por quê? As organizações internacionais, elas são um papel, um tratado que se assinou. Elas só são realmente algo funcional quando as partes dão crédito a ela. Hoje em dia ninguém está dando crédito, infelizmente, ao OMC. Então, numa época onde se dava crédito, o país condenado cumpriu o que o OMC mandava. Porque ele sabia que se ele precisasse, ele ia acionar o OMC também. O Brasil foi condenado lá por causa da bombardeira Embraer, cumpriu. Mas também quando precisou acionou o Canadá que foi condenado, também não está mais nesse mood a OMC. Então, pode levar ao OMC? Pode. Tem chance do OMC condenar os Estados Unidos? Tem. Só que condena, aquele ganha e não leva. Então não adianta buscar o OMC por questões políticas, ela não tem força para enfrentar os Estados Unidos. E a justiça interna americana eu acho discutível pelo que eu disse. O Brasil pode buscar o OMC, as empresas podem buscar a justiça interna, podem, mas a viabilidade, a chance é pequena, como eu estou mencionando, numa análise jurídica. Dumas, qual seria o plano, né? Talvez quando o presidente Lula fala ali que essa guerra ainda nem começou. Caso a gente, né, se um desses planos seja em retaliar, você vê alguma força ali de barganha para o Brasil fazer isso? Qual, né, ali impacto, na verdade, que a gente pode esperar economicamente caso a gente venha aumentar ainda mais, escalar ainda mais toda essa tensão comercial? Veja, a China, que é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, retalhou e tomou 145% na cabeça. Imagina o Brasil, que não é um parceiro estratégico, falar que vai retalhar e vai colocar 50%. Então eu acho que aí já vai no ponto do mercado financeiro. O mercado financeiro ainda não está precificando uma retaliação ou uma reivindicação, seja a hora que a guerra comercial efetivamente começar, quando o Lula falar, porque é ele que determina quando a guerra comercial começa, pelo menos, entre aspas, tem ironia aqui, é óbvio que Trump vai voltar com 100% de tarifa em cima da minha cabeça. E aí como é que a gente fica? Eu não tenho esse relacionamento comercial, esse relacionamento tão intrínseco com o Sudeste Asiático, com a China como um todo, para poder chegar e falar, olha, então vou botar 125, vou botar 145, olha, tira as crianças da sala, vamos sentar. Até porque a China se preparou para esse momento. Exatamente. Ela passou o governo Biden inteiro se preparando para a volta do Trump. Exatamente. Nós não nos preparamos, não ficamos. E aí começa a colocar... Ou seja, Trump não quer negociar com o Brasil. Está usando o aspecto do PIX. Perfeito. Quer ver um exemplo de infantilidade brutal? Nos últimos 3 anos, a China vem aumentando demais o estoque dela de ouro físico. Vendendo dólar e comprando ouro físico. E ela está quietinha. E a curva de juros dos Estados Unidos dando subindo. a estimpada. Isso é estratégia deles de desdolarização. Mas estão fazendo quietinho. Questione a estratégia de desdolarização ou não. Agora, o Lula pega o microfone na cúpula do Rio, que ninguém veio, e fala, vamos acabar com o dólar. Nem a China veio, amigão, que está fazendo isso. Qual é o teu objetivo com isso? Qual é o teu plano para você... Levantar arquibancada. Só isso. Mas só que as consequências são brutais. são erradas. Claro, só que as consequências são brutais. A China não mandou nem o primeiro escalão na reunião. Nem o primeiro escalão. O México não mandou o primeiro escalão também, né? Exato.
E, aliás, desculpa também, já falando aqui, na carta dos BRICS, por exemplo, você tem praticamente 10 páginas condenando o ataque de faixa de Gaza e 3 páginas falando da Rússia e da Ucrânia, condenando a Ucrânia. Sim. Quer dizer, que lado da história o BRICS está querendo... E aí fala, sou soberano. No acordo fala, olha, cadê minha soberania? Ora, cadê você, Lula, para defender a soberania dos ucranianos? Não, mas entra novamente no que eu falei, né? Para que entrou-se nessa discussão, nessa celeuma? Faça como os chineses. Exato. Silenciosamente. Faz negócio com todo mundo. O Lula comprou uma briga sem ter não precisava. É aquela vontade do populista A minha de dúvida querer falar. agora é se existe ainda alguma janela de negociação com os Estados Unidos ou, de fato, essas falas do presidente Lula, inclusive que ele foi, né, numa TV norte-americana, fez ali, né, mais bravatas em relação ao Trump. Ou seja, a gente talvez tenha que pensar que os 50% agora eles já ficaram até barato diante de uma possível escalada? Eu acho o seguinte, cabe, né, o que eu acho que como devia ser conduzido, né, na minha opinião. Primeiro, declarações elas não trazem ganho nesse tipo de relação desgastada, tem que ser suspenso isso e marcar as reuniões. Eu acho que tem 3 situações aqui. Tem que falar para o governo americano na negociação, vamos conversar. A questão envolvendo o judiciário brasileiro, o poder judiciário é um poder da República, é independente, eu não tenho como tratar desse assunto. Esse assunto cabe à justiça brasileira, eu tô repetindo aqui, não estou dizendo que deve ou não ser julgado dessa ou daquela forma. Né? Que é uma análise que a gente está fazendo de que conversa eu acho que tem que acontecer. Como sair desse imbróglio? Exato. A outra tem a questão das Big Techs, que também foi um ponto de desgaste. Sim. E agora abriu-se uma janela que o Brasil tem que aproveitar. O vice-presidente teve em reunião com as Big Techs essa semana, a reunião foi boa. Então eu falo, olha, Big Tech, a gente vai criar um grupo de trabalho que vai ser de alto nível com o vice-presidente da República e mais uma equipe, vamos discutir que problemas que tem, que desgaste que tem de regulação, até porque é uma coisa polêmica também, né? Ninguém tem resposta pronta de como regular a rede social, não. Tá todo mundo discutindo, a gente também. Então tá bom. Então essa questão aqui das Big Techs, a gente vai fazer um grupo de discussão. Então vamos agora falar dos nossos negócios de comércio internacional, desses. E aí vem o principal argumento que nós temos, nós somos deficitários. Então esse argumento de que os Estados Unidos estão perdendo não serve ao Brasil, que o Brasil pertence ao seleto grupo de 6 países com os quais os Estados Unidos têm uma vantagem, um superávit relevante, né, comercialmente. Então, eu acho que dá para a gente conversar. Tem caso específico, os Estados Unidos estão em olho em 2 setores aqui do Brasil principalmente. Um é do aço, porque ele quer recompor esse setor siderúrgico nos Estados Unidos porque ele é obsoleto. E o do Brasil não é. Tanto é que tem siderúrgica brasileira como a Gerdau que já está abrindo até instalações lá. Dá para conversar. Você põe cota, você limita. A da Gerdau já é maior lá do que aqui. Você limita, você fala o Brasil vai investir lá também. Dá para conversar, fala por setor. O outro que também é relevante, esse é mais complicado, é do etanol, né? Porque eles querem que a gente compre etanol deles e aí a gente teria um problema com o nosso setor aqui. Mas tem que falar. Os outros todos, o Brasil não tem grandes dificuldades numa negociação, porque em vários deles, eu vi um estudo da Câmara Americana, da Michan, em vários deles o Brasil já cobra tarifa 0 de produtos americanos. Então acho que não está tão difícil. Mas eu separaria as 3 conversas e vamos falar só da parte comercial, né? Só da parte comercial, pega o que está mais cabeludo, mais difícil, que são esses setores que eu falei, e a gente vai negociar. Justiça não tem como negociar com vocês, é outro poder da República. Big Techs vamos tratar aqui com um grupo de estudo para fazer uma regulamentação moderna, que atenda a todo mundo. Vamos falar de comércio. Eu acho que ainda dá, mas tem que suspender declarações públicas improdutivas. Aí você já está querendo demais. Tá difícil, né? A gente pensar nesse sentido. Eu acho que esse é o maior desafio. E a sessão 301? 301. Não, mas os Estados Unidos deixa o Trump fazer. Ele tem um jogo de cena, a gente sabe que ele é midiático, a gente não faça. A gente não precisa copiar ninguém, não é? A gente quer tratar pragmatismo. Eu acho que tem que pegar a lista de países com os quais a gente tem as principais relações comerciais, internacionais, econômicas relevantes. A gente não pode desprezar os Estados Unidos. Analisa dessa forma. Politicamente não há uma relação interessante. Ok. Vamos tratar de negócios.
Gente, pode falar, Você Dom, sabe que tem muita só- gente na população brasileira, muitos ouvintes até, falando o seguinte: olha, vocês acabam sendo um lambibota de Estados Unidos. Ora, que lambibota de Estados Unidos? Eu sou completamente pragmático. Agora, lambibota por lambibota, quem é que tá lambendo bota do Irã? Quem é que tá lambendo bota da Rússia? Quem é que tá lambendo bota da China? Não tem retorno. Exato. E depois defende democracia. Não, Qual a gente, é o benefício, o né, benefício, em relação a gente isso? teve essa Vamos lá. relação e Escolha tivemos seus amigos. O ganho X, ok. Né? Repito, não estamos sendo cobrados a tomar lado. Por que estamos tomando? Por que estamos tomando? E qual é o ganho desse lado que a gente está escolhendo? Não tem que escolher lado nenhum. Continuar vendendo frango para o Irã, compra bastante da gente, tomara que compre mais. Ótimo. Aliás, é um ótimo país. Agora, a gente não entra nessas divididas. Gente, eu preciso para mais um rápido intervalo. Na volta eu quero falar um pouco mais sobre soberania até digital, né? E talvez uma dependência, inclusive invisível, que o Brasil ainda tem ali, principalmente quando a gente pensa numa dependência até um pouco mais crítica de dados, de tecnologia. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, painel BMC, volta já já. Estamos de volta aqui no Painel BMC, nosso terceiro bloco. Quero falar, inclusive, né, que enquanto o Brasil, talvez enquanto a gente discute muito sobre laranja, soja e aço, o Brasil tem uma grande dependência, inclusive até crítica ali em relação a dados de tecnologia, controle digital. Bruno, a gente, né, vê ali muito se falar, o mercado financeiro brasileiro, ele depende bastante de uma infraestrutura digital norte-americana. Você vê algum tipo de risco, né, em um possível rompimento em relação a essa questão? Bom, como semana passada o Dumas falou, retrasada já, né? Ele mencionou sobre nós no mercado financeiro aprendemos a lidar com o risco, mas não com a falta de previsibilidade. E se tem uma coisa que até o momento nós estamos vivendo é falta de previsibilidade, né? Então, mesmo desde que o Trump começou a impor tarifas à China, põe, retira, estende o prazo, coloca de novo, vai e volta, uma falta de previsibilidade muito grande. Apostar que não, eu acho muita ousadia. Você tem do outro lado uma pessoa que nitidamente não tem o menor receio em seguir com aquilo que ele acredita. O que, olha, muitas vezes você pode discordar, mas eu extremamente enalteço pessoas que acreditam num ponto e vão até o fim com aquele ponto que ele acredita. O que para mim falta muito hoje. Não é porque eu tenho uma visão liberal, libertária, que de repente, se eu sento com um cara que é comunista e esse cara vive como tal, eu vou falar, legal, eu discordo de você, mas você vive como tal. Coerência com as tuas ideias. Eu discordo das tuas ideias, mas você é coerente com elas. Então, Mujica. Mujica. Morreu lá de chinelo, andava de Fusca. Sim. Discordo dele. Sim. Mas tudo bem. Mas coerente. Mas coerente com as ideias. O duro é você se dizer comunista e ficar na cobertura do Hits, pagando champanhe, enfim, tudo que a gente já conhece. Dito isso, eu quero dizer que bater de frente com o Trump, que é dessas pessoas que, concorde ou não, ele vai até o fim com aquilo que ele acredita, dado o risco-retorno, no gerenciamento de risco que a gente tanto faz no mercado financeiro, pagar para ver, para perder um campo digital desse, o país hoje em dia para. Mas para absolutamente tudo. São aeroportos, são aviões, tudo, né? É o agro, é absolutamente tudo. Sistema bancário. Imagina eu sair do SWIFT. Imagina, você sai do SWIFT, a Rússia saiu. Sim. A Rússia saiu. E é um país de dimensões continentais também. Por que não? De novo, acho muito caro pagar para ver. Inclusive, né, há um grande debate, né? Muitos especialistas colocam, né, o quanto o Brasil, essas tensões deixam expostas ali esse risco estratégico, principalmente nessa área que seria, né, que é muito sensível no fato que é a soberania digital, boa parte das infraestruturas críticas brasileiras, plataformas inclusive da Receita Federal, sistema de saúde, bancos, o agro, né, até como a gente está falando aqui, tudo isso hospedado em nuvens ali, geridas por empresas sob jurisdição americana, né? Talvez deixe ali muita margem, né, de risco, né, de mensurar esses riscos.
Furriela, quando a gente pensa nesse sentido, né, essa soberania digital do Brasil, que pode estar num risco aí diante da legislação, inclusive de uma legislação americana, né, muito conhecida como Cloud Act, como que você vê, de fato, esta tensão? Há alguma, né, possibilidade da gente mensurar aí que os Estados Unidos poderia utilizar isso até como um poder aí de barganha nessa negociação? Posso só fazer um comentário antes de você responder? Claro. Daqui a pouco, vocês lembram quando o Correios, que está quebrado, o governo veio a público e falou que criaria a concorrência do Mercado Livre, que é altamente produtiva? Daqui a pouco ele vai falar que vai criar uma empresa estatal para gerenciar satélites e criar satélites. Pode ser. Só que não era da noite pro dia, né? Desculpa. Esse é um ponto. Não, e essa questão estatal, né, é engraçado. Quando o Brasil criava é porque não tinha outro setor que explorasse aquela atividade, né, que era o governo militar. Mas agora não, você cria, você já tem setor privado atuando, por que você vai criar? Mas enfim. Muito mais eficiência. Né? Não tem muito sentido. E o pior é que tem que explicar isso. Exato. O pior é que tem que explicar. Mas houve eu falei, cansa explicar o óbvio. Mas houve momento que, queira a gente acreditar ou não, havia até uma lógica. Tá, a gente vai criar uma aqui porque não tem ninguém. Não, agora tem, né? Mas, então, sai e entra o privado. Pois é. Mas, Paulo, eu acho que sim, acho que a gente tem vários riscos, né, digitais no Brasil, né? E essas questões de tecnologia fina, elas dependem sim de bom relacionamento internacional. Né? Elas são parcerias estratégicas, né? Então, o Brasil se desgastar em relação com o Estado-chave no setor tecnológico coloca a gente em risco. De duas formas. Uma, porque você não estabelece uma boa parceria tecnológica, e a outra, que é principal, porque você pode ser boicotado na transferência tecnológica. Né? Então, esse boicote, ou transferir para o Brasil tecnologia de segunda categoria, obsoleta, sucateada, é um risco também que a gente corre. Né? Então, por isso que eu digo, o Brasil ele sempre teve uma posição privilegiada. Se você pegar a maior parte da nossa história, onde a gente poucas vezes teve que tomar um posicionamento de um lado antagônico. Né? Agora é um desses momentos. Então, estabelecer uma relação produtiva, mesmo com estados, com governos de diferente visão, oponentes, é o que tem que ser feito. Né? E não diferente disso. Eu até me surpreendi um pouco com essas questões atuais aqui no Brasil, e repito, aqui eu não estou falando mal de governo X ou Y ou Z, é uma análise, né, que a gente faz técnica. Porque em outro momento que o presidente Lula estava no governo, era George Bush Filho, governando os Estados Unidos, que também tinha uma visão antagônica a respeito da esquerda. E a relação Brasil-Estados Unidos foi produtiva. Foi produtiva, por que não fazer o mesmo agora? Né? Mas o Trump é difícil. O Trump é um grande negociador, né, que se entrando na estratégia de negociação, buscando algo produtivo para os dois lados, às vezes se constrói alguma coisa. Você veja, até a Coreia do Norte ele visitou, né, que é o maior opositor geopolítico na região que os Estados Unidos têm da outra vez. Em Singapura. Eles estiveram juntos. Então, busque ali uma conversa que seja puramente técnica, não precisa ter predileção, não precisa ter relação próxima, não precisa ter amizade, não precisa ter nada disso. Né? Agora, nessa questão de tecnologia fina, Paula, sim, a gente corre um risco de sucateamento, a gente está vindo com uma nova tecnologia de transmissão de dados que não é mais a 5G, acho que essa é um importante. E essa, em específico, o Brasil pode ser sim boicotado dessa tecnologia. Furriela, só um segundo, viu, Dom? Mas é só mais uma dúvida aqui com o Furriela, até porque você falou ali na questão do 5G, mas me fez lembrar uma outra questão também, porque quando a gente fala dessa lei do Cloud Act, ela permitiu então que os Estados Unidos consigam acessar dados de empresas americanas, mesmo que estejam fora do território deles. Isso inclui dados do nosso Estado brasileiro. A gente teve um caso de espionagem na época da Dilma Rousseff, em 2013, né? Aquele caso ali que foi do Edward Snowden. Talvez o Brasil tenha, né, não tenha olhado ou não tenha aprendido para aquele episódio que pode, talvez para a gente aqui pensar de ser um divisor de águas. Desde essa espionagem, né, a gente viu, Alemanha e França, eles conseguiram ali exigir que os dados governamentais ficassem num solo nacional. Por que o Brasil não olhou para isso? Ótimo. Bom, primeiro que todo mundo se espiona. Tá? Sim. Só para contar. É isso que eu ia colocar. A gente está espionando o Paraguai porque a gente está renegociando o Tratado de 73, que a gente construiu a usina de Itaipu. Que, aliás, quem pagou fomos nós, né? Mas, enfim, uma das maiores obras da humanidade, uma das maiores obras do século XX. E o Brasil
né, estabeleceu ali um relacionamento que está sendo revisto. A gente foi pego aí espionando o Paraguai. 73 foi a obra? O 73 foi o acordo. Tá. Foi o acordo porque é uma obra binacional. O Tratado de Itaipu. A gente tem 7 quedas, etc. isso, e tal. né? Fizemos a obra em conjunto e agora está sendo rediscutido. O Paraguai não concorda com o pagamento de royalties que o Brasil paga, que o Brasil consome a sua metade e mais uma grande parte do lado paraguaio. Mas o que acontece? Todo mundo se espiona, agora tem um nível para isso. O Brasil, sim, teria que ter uma legislação nacional protegendo dados sensíveis. O fato da gente ser ou não espionado não dá, né, o direito a nenhum Estado a ter acesso livre a informações sigilosas que o país possui. Então a gente tem direito a ter uma legislação de proteção de dados sensíveis do país e o Brasil tem que aprimorar isso. Esse é um dos aspectos aí que você trouxe na tua pergunta, que é uma demanda. Vários países têm feito isso, estão receosos, inclusive os Estados Unidos também com tecnologia chinesa, porque sabe o que a tecnologia também traz. Acesso a dados, acesso a informações. O Brasil tinha que se blindar melhor, tem direito de fazer isso, mesmo, né, sendo espionado. Isso não dá aí liberdade para o governo brasileiro não tentar nos proteger. Aliás, isso daqui, se você me permite, tem a parte da Huawei, que foi a discussão justamente do começo do governo Bolsonaro, se a Huawei poderia vir aqui para trazer o 5G, etc. Huawei, obviamente, uma empresa chinesa, etc. Mas eu que morei na China, a gente acaba estudando um pouquinho a China. Quando ocorreu o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, quem era o reformulador, etc., era o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping saiu, entrou no ostracismo e queriam voltar com o maoísmo. Deng Xiaoping falou, não vai dar certo isso daqui. 1989 a China desapareceu para o mundo, 1990 a China desapareceu para o mundo, 1991 caiu a União Soviética, quando caiu a União Soviética, Deng Xiaoping falou, preciso fazer um great commitment, um grande compromisso com o Exército de Libertação do Povo e o Partido Comunista Chinês. Só um parênteses, Partido Comunista Chinês, a China não é comunista. Já começa por aí. Ela falou, mas como é que nós vamos nos chamar? Não, se vocês prometerem que vocês vão deixar eu continuar com as minhas reformas liberalizantes e colocar o capitalismo aos poucos, empreendedor e capitalismo estatal, eu prometo que teremos sempre uma ditadura. Bom, mas como é que nós vamos chamar? Capitalista, socialista? Olha, não importa a cor do gato, desde que o gato pegue o rato. Onde eu ouvi essa frase esses dias? Foi do Gilmar Mendes. Verdade. Que é do Deng Xiaoping, que ele falou o seguinte, vocês querem o nome? Nós somos economia socialista com características chinesas. Ou seja, não interessa, to get rich is glorious, ficar rico é glorioso. Onde que é o comunismo nisso daí? Mas não é aí que eu quero chegar. O acordo também foi com o Exército de Libertação do Povo. Então, a gente sabe que quando você quer fazer um golpe, você tem que falar com o Exército. Não adianta não costurar direitinho com o Exército, senão o negócio não funciona. Processo de Libertação do Povo. Olha, eu prometo que se você continuar apoiando as minhas reformas, nós sempre teremos o exército moderno, rico e com participação em empresas chinesas. Olha o problema da Huawei. Quem era o CFO da Huawei? Quem era o CEO da Huawei? Era um general do Exército de Libertação do Povo. Então, não chega no auge da minha ignorância dizer que a Huawei está buscando dados da gente. A Huawei já está aqui há 20 anos. Se ela quisesse pegar, ela já pegou tudo que ela queria. Aliás, os próprios backbones do Brasil falou Huawei conversa com Huawei, Nokia conversa com Nokia, Ericsson conversa com Ericsson. Então a Huawei já tem um problema aí, se você vê por esse lado. Eu preciso ir para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho. Dentro de 2 minutos, o Painel BMC estará de volta. Você continua aqui acompanhando a nossa programação. Estamos de volta, nosso último bloco aqui, Painel BMC, debatendo, trazendo, inclusive, grandes discussões sobre todo este cenário, né, envolvendo tarifas dos Estados Unidos, falas do nosso presidente. Bruno Musa, nos blocos anteriores ali a gente estava discutindo, né, alguns pontos mais voltados para a área diplomática. Você falou que tem uma questão, uma pergunta para o Manuel Furriela, fica à vontade. Como profundo conhecedor do direito internacional aí,
Eu tenho uma posição que é a seguinte, eu acho que todo ser humano ele é muito seduzido pelo poder. Não se coloque à prova, né? Porque você não sabe o que você vai fazer se um dia um tamanho poder cair no teu colo, né? E justamente por isso que eu prego sistemas completamente descentralizados. Então eu prefiro votar no cara na minha rua que cai no mesmo buraco do que eu, do que votar num cara em volta de uma mesa em Brasília que tem um lago de 1 quilômetro na frente, mais não sei quantos policiais, que não me permite chegar lá, mas diz que sabe o que eu quero, como eu mencionei. Por conta disso, eu tenho um posicionamento liberal-libertário e eu não acredito que o Estado seja capaz de gerir com eficiência nenhum tipo de empresa. Não acho. E eu acho que se deixada livre a atividade empresarial e a criatividade do ser humano, ela tende ao infinito. Literalmente. Veja tudo que nós temos aqui à nossa volta. Tudo foi criado apesar da existência do Estado e não pelo Estado. As câmeras, a internet, tudo que temos aqui, pessoas que podem estar no Japão nos assistindo agora. Ou seja, dito isso, o meu posicionamento contra o Estado é buscando uma eficiência maior, inclusive para as pessoas mais pobres. Porque o Estado cria ineficiências, barreiras burocráticas, taxas de juros mais altas, que favorece a quem já tem o capital, né? Então, eu acho que absolutamente tudo deveria ser privatizado, teria mais dinheiro na mão da população e essas pessoas gastam esse dinheiro como quiserem e a sociedade civil empreendedora aberta seria capaz de criar muito mais produtos e serviços que nós sequer conseguimos imaginar. Estou explicando tudo isso para quem nos assiste, para fazer a sequência lógica da pergunta. Então eu prego um sistema altamente descentralizado sem a presença do Estado. No cenário internacional, como você muito bem colocou, a OMC e tantos outros órgãos são hoje quase que inúteis, como você muito bem explicou. Ou seja, no sistema internacional, nós já vivemos um ambiente desse de anarcocapitalismo, né? E a coisa, na minha opinião, relativamente funciona. Faz sentido essa minha análise? Porque a gente não tem... pode ter bancos mundiais, organização mundial, mas como você muito bem colocou, se não quiser respeitar, o que manda é a soberania do próprio país. Como é que a gente posiciona isso no cenário internacional? Ótimo ponto que você colocou. Eu acho que é o seguinte... Existe um papel, sim, para as organizações internacionais, né, que deveria ser colocado sempre para elas. Então, quando você tem que tomar uma decisão, por exemplo, em relação ao programa nuclear do Irã, só para não pegar aqui, né, a discussão que a gente tem sobre o Brasil, eles têm lá um programa nuclear que coloca em risco aquela região toda. Quanto mais estados tiverem arma nuclear, mais riscos nós temos. Tanto é que tem um tratado que limita, só tem 9 países com armas nucleares no mundo e o tratado não deixa mais ninguém ter e tenta conter esses 9 que tem. Então, acho que tem questões que precisam ter. Então, quando é para tratar desta questão, que é puramente internacional, estou pegando o exemplo do Irã simplesmente para trazer um exemplo aqui, tem que levar para uma organização internacional. Não pode um Estado decidir por conta própria que aquela decisão, né, do Irã ela é uma decisão que coloca em risco o mundo todo, a não ser que coloque em risco a si próprio. Essa é a discussão de Israel. O ponto de que o Estado é importante no aspecto de regulamentação. A organização internacional. Isso. Regulamentação, exatamente. Não de gestão. Isso. Em questões que sejam, que você veja não de um Estado individualmente. A discussão que teve de Israel bombardear o Irã foi o seguinte, Israel falou, não levei para a ONU essa discussão, porque em quem eles vão jogar a bomba nuclear é em mim. Né, então o problema é de Israel. Então foi esse debate. Né? Mas o que eu estou trazendo tem questões que tem que levar para uma organização internacional. Por exemplo, essa disputa comercial Brasil e Estados Unidos, o certo seria a OMC decidir. Os Estados Unidos fazem uma série de críticas ao comércio do Brasil, alguém tem que arbitrar essa história. Né? Então, eu acho que tem um papel que deveria ser. Agora, tem questões que tem que ser de liberdade total dos Estados, de relacionamento, de construção de predileções, de construção de comércio. Sim, em geral, eu concordo totalmente com você. Agora, tem questões que você não pode deixar de colocar alguém que vai regulamentar para todos. Existem vários setores onde você pode ter isso. Comunicação internacional, aviação internacional. Né? Você precisa ter uma regulamentação que seja para todo mundo igual, senão o avião não pousa em outro país. Então, acho que tem um papel para cada um. Mas eu acho que a gente está no momento justamente de entender esse papel. Né? De um momento onde ia para a organização internacional que não era para ir, interferia nessa liberdade que você está falando, né? E
em situações onde você deixa os estados se entenderem por conta própria, quem é mais forte prevalece. Então, acho que tem papel para organizações internacionais em questões globais, em questões que sejam de interesse do mundo todo, em questões que sejam de interesse de certos grupos de estados. E tem questões que individualmente cada estado tem que resolver. Essa, para mim, disputa Estados Unidos. Brasil poderia ser muito bem levada para a OMC, só que o ponto que eu trouxe é o seguinte, não adianta a OMC decidir e os Estados Unidos não cumprirem. Né? Acho que caberia Mas um tem programa só disso, um papel, sabia? Porque tem vários- mas tem um ótimo. papel técnico sim para isso. Porque assim, eu só fazendo um contraponto rápido, uma pergunta, né? Que daria um programa inteiro. Eu acho, na minha concepção, digamos, estatística, digamos que... Quantos países existem? 200? 195, mais ou menos? 215, 216. Ok, bota 200. Se Você tem uma meia dúzia que tem uns que acham que é, tem uns que acham Isso. que não é. Bom, 200. Não Se vamos falar de 200 Taiwan, países... que eu ainda vou Isso, voltar para a Taiwan, China. Se 200 Palestina. países tivessem a bomba atômica e não só 9, eu acho que o risco é menor do que apenas Sim, 9 ter. é uma das teorias. Entendeu? Então De equilíbrio, Então, eu acho que é interessante, seria um Já papo fica aqui, interessante. inclusive, né, para a gente avaliar Pensar, a pauta né? e pensar nessa pauta para depois. Para a gente fechar, eu tenho aqui pouco tempo, queria, né, se possível, em 1 minuto, cada um tivesse ali, para trazer essa resposta. Dumas, se você pudesse, na verdade a pergunta é para todos, né, mas encabeçando aqui para você, se você pudesse sugerir uma única prioridade estratégica para o Brasil para enfrentar essa nova realidade geoeconômica como um todo, né? A gente está usando aqui um exemplo agora com Estados Unidos pelas tarifas, mas pensando nessa geoeconomia, qual seria aí a sua prioridade estratégica Veja, nesse eu acho que, em sentido? primeiro lugar, deveria parar com patrioteio. Eu sei que eu já repeti essa palavra várias vezes aqui, mas vamos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Esse negócio de se reunir com um esquerdista de um lado para o outro, isso é simplesmente, obviamente, para provocar Trump. Não é isso que você quer. Trump não está nem aí. Aliás, você está dando munição para ele fazer isso. É questão de sentar na mesa se você não tem condição. Se você está num processo eleitoral de 2026, cuide do seu próprio umbigo. Vamos cuidar da política doméstica. Então deixa o Geraldo Alckmin descascar o abacaxi lá fora. Não vamos ficar fazendo reuniões com esquerdistas e dando a entender que estou preocupado com a fome, com a pobreza, com tudo isso daqui, e com o super rico, e com a democracia, que nem ele acabou fazendo no Chile, que foi uma coisa absolutamente inepta do que ele falou. Que nem até o Bruno chegou a colocar uma vez, acho que foi no Instagram, que ele falou o seguinte, falou, como é que você fala que a economia não pode ser levada em consideração, mas a sociedade? Meu Deus do céu, aula 1 de sociologia. Não, porque social. o Lula falou que é antidemocrático aqueles que colocam a economia antes do social. E Não sabe de sociologia. Minha dúvida é, se a economia é produtiva, só. você tem mais dinheiro para financiar o social. Se a economia é altamente improdutiva, você não tem dinheiro para financiar o social. É um pouco óbvio. Talvez meu filho de 1 ano consiga juntar esses dois pontos. Mas é que precisa falar o óbvio. Exato. Precisa falar Exato. o óbvio porque estamos num ambiente eleitoral. Eleitoral. Então eu acho que a primeira coisa é deixar quem está com as calças compridas trabalharem. Quem está em eleição, não atiçar a onça com a vara curta. Não é hora agora. Se bem que a capa de muitas revistas fala, obrigado Trump, eu estou ganhando votos. Sim, mas você fala que é o Bolsonaro, mas é você que está prejudicando o Brasil. É você que está prejudicando o Brasil. Também, né? A consequência econômica logo ela vem também, né? Pode ser um tiro no pé. E outra, vamos combinar. Ele é culpado, ele é culpado. Quem é o presidente? Quem é o presidente? Então, se você tem todas essas externalidades, eu preciso trabalhar com essas externalidades. Não, a culpa é do Bolsonaro. O que seja, você é o presidente, agora enderece isso daqui. Não é atacando os Estados Unidos. Mas eu não vou atacar os Estados Unidos. Então para de beijar o Irã. Pelo amor de Deus. Vamos ficar completamente pragmático. Furriela. Foi mais de 1 minuto. Foi um pouquinho mais de 1 minuto, mas vamos lá, Furriela. Qual seria aí, né, na sua visão aí, que você pudesse sugerir uma única prioridade estratégica para o nosso país? Então, tem que seguir a parte técnica nessa negociação, né, com os Estados Unidos. A gente tem um corpo técnico do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores altamente preparado, até um ex-embaixador nosso
nos Estados Unidos andou dando declarações de que a gente tem que partir para a negociação somente, o Rubens Barbosa, somente para essa questão econômica, né? Então, eu acho que o Brasil tem que voltar a essa questão de relacionamento útil, de cuidar dos interesses nacionais a partir de uma perspectiva onde você faz uma análise dos parceiros que tragam retorno efetivamente ao Brasil. E não buscar disputas ou divisões onde a gente não está sendo cobrado. Então, acho que a gente tem que colocar isso nos eixos novamente. Isso traz resultados econômicos, todo mundo ganha, o governo atual ganha, né, em relação à melhoria do cenário para o Brasil. Eu acho que essas divididas não são úteis e elas não são práticas para uma mesa de negociação. Bruno Musa, para a gente Concordo encerrar. 100%. Você é muito... Acho que eles colocaram todos os pontos. Eu acho que a gente tem que começar a pensar na praticidade disso e no resultado de verdade. E o resultado de verdade, na minha opinião, não se surpreendam porque não virá de dentro do governo. Ele não fará uma direção 180 graus porque ele não acredita, não é o objetivo dele. Para mim, a única forma é que as pessoas compreendam o que está acontecendo, o perigo e aonde isso pode levar e comecem a se manifestar. Caso contrário, o nosso caminho é realmente perigoso. Maravilha, quero agradecer. Muito obrigada por vocês trazerem aqui tantas análises importantes para a gente. Até semana que vem, Dumas. Obrigado. Obrigada, Manuel Furriela. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Bruno Musa também. Até semana que vem. Até semana que vem, super prazer. Obrigada. Quero agradecer você também que está acompanhando aqui a nossa programação. Obrigada pela sua audiência. O Painel BMC fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.